Toma ela nas tuas mãos. Usa mais uma vez a tua filha como o Senhor tem usado, coloca a tua palavra nos lábios da tua filha, que ela venha falar o que o Senhor quer. Que nós possamos estar embriagados aqui nessa tarde, como ela estava. Ela queria o milagre dela. Enquanto nós queremos o nosso milagre, não vai ser normal, não. Ele pensava que ela estava embriagada. Jesus amado, que venhamos estar embriagados do teu Espírito nessa tarde. Eu te agradeço por cada uma cada um que acertou, Senhor, no momento não acerta. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha recompensar cada um nessa tarde e continua falando conosco, porque está gostoso esse lugar. Obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar aqui nessa tarde, com essa igreja abençoada. Nós já podemos sentir a presença de Jesus nesse lugar. Desde que eu botei meus pés aqui, eu comecei a sentir a presença do Senhor. Irmão, Jesus não saiu, Ele continua aqui. Eu tenho certeza que Deus, Ele nos trouxe aqui nessa tarde, porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha e na tua vida. E o tema que foi me dado aqui é voltar, que a gente volte ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, porque todos os dias o inimigo da minha alma e da tua alma, ele vai fazer a gente sair do primeiro amor, porque ele sabe que se nós continuarmos no primeiro amor, nós vamos alcançar coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mas se nós nos afastarmos, irmão, do primeiro amor, nós vamos comer as coisas ruins desse mundo. Nós vamos viver as coisas ruins desse mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já não está sobre nós. E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus guie os nossos passos, amém? Eu estou feliz nessa tarde. É um privilégio muito grande estar aqui, né, fazendo menção da palavra do Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim nessa tarde, porque coisa mais linda do mundo é quando o Senhor um dia nos faz uma promessa e você vê aquela promessa se cumprir na tua vida. A promessa de você ministrar a palavra do Senhor. Talvez muitas pessoas pensam assim: irmãos, mas eu não sei falar muito. Irmãos, o que vale mais a pena para o Senhor é a intenção do teu coração. Aleluia! Quando você recebe o convite e você coloca aquela alegria no teu peito e fala: Senhor, hoje eu vou levar a tua palavra. Aleluia. O Senhor se alegra comigo e com você, amém? Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a palavra do Senhor nos diz: e Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora toda a minha parte da herança. E o pai repartiu bem entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e
seja o nome do Senhor. É uma palavra muito conhecida, mas no início dessa palavra aqui a gente vai entender que esse filho, os dois filhos, estava bem com o Senhor, estava vivendo o primeiro amor. Mas o que faz esse homem a sair dessa cena e largar o primeiro amor? Porque aqui que a gente entende que ele tem um pai, o pai estava cuidando dele, o pai estava dando de tudo. Esse rapaz, ele tinha uma herança, ele estava bem. O que será que aconteceu que levou esse rapaz a querer pegar os seus bens e ir embora? Muitas vezes, irmão, acontece algo na nossa vida que nos tira a direção. E algo tirou a direção daquele jovem. Talvez a Bíblia aqui não está explicando, mas muitas vezes o espírito da rebeldia tem entrado na nossa vida e tem nos feito assim: olha, aqui na casa do pai não está legal, vai para outro lugar. De repente lá você vai se dar melhor, de repente lá você vai alcançar coisas melhores. E a gente, irmão, sem direção do Senhor, a gente acaba cometendo uma besteira. Mas a palavra do Senhor vem nos dizendo que o pai ouve o que o filho pediu. Ele reparte os bens, dá para o filho mais moço. E um certo dia ele falou: não, eu vou pegar tudo agora e estou indo embora. E aquele homem foi embora. Mas a palavra do Senhor, irmão, ela é bem clara, que só tem um caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu outros caminhos. Tem lugares aqui nessa terra que vai nos levar a vários caminhos. Mas será que nós estamos prestando atenção no que a palavra do Senhor tem nos guiado? O que ela tem nos direcionado? Irmão, se a gente for entender essa palavra aqui, a gente vai ver que esse cara, ele saiu todo feliz. Ele falou: agora eu vou curtir tudo e mais um pouco. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não estão valorizando, não estão dando crédito à palavra do Senhor? Quantas pessoas estão na casa do Senhor, mas estão vivendo de qualquer maneira? Talvez a mente daquele jovem era de qualquer maneira, mas eu vou dizer para você nessa noite que tudo que eu e você a gente faz, há uma consequência. Nada é em vão. Ah, eu vou ali e vou cometer isso, vou fazer aquilo. Não, irmão, tem consequência. A palavra do Senhor diz que ele sai e gasta toda a sua fortuna. Ele gasta toda a sua herança. Aquilo ali foi muitas festas, aquilo ali foi muitas coisas que não agradavam ao Senhor, mas no coração daquele homem ele se via alegre, ele estava feliz, e ele achava que estava curtindo, que estava legal. Ah, eu estou vivendo o melhor da vida. E o Senhor Jesus, irmão, ele permite a gente sair da casa do Pai muitas vezes. Ah, Senhor, eu não quero. O Senhor fala: vai, meu filho, então vai lá fora, se você acha coisa melhor do que eu. Porque, irmão, não existe nada melhor do que o Senhor Jesus Cristo. Então esse homem começa a gastar todo o seu dinheiro. Mas vai chegando uma hora que a palavra do Senhor nos diz que esse homem perde tudo que tinha. E ele ficou na beira da miséria. Esse homem ficou praticamente mendigando, que ele começou a pedir ajuda a outras pessoas. Mas se levantou um ali, que muitas vezes tem pessoas que se levantam, que diz que são nossos amigos. Ele se levantou: aqui, eu tenho um serviço aí, que é para cuidar de porcos. E aquele jovem vai cuidar dos porcos. E a palavra do Senhor diz, irmão, que ele desejou comer a bolota dos porcos. Olha o estado que o homem chega. Se não for o Espírito Santo de Deus ter misericórdia de nós comemos a lavagem do corpo. O diabo esfrega a nossa cara no chão. E nós precisamos pedir a Deus nessa tarde misericórdia. Se tem algo que tem te afastado do Senhor, eu não sei o que é. Eu não sei se é uma tristeza, eu não sei se é uma porta fechada, eu não sei se é um casamento que terminou, eu não sei se é a rebeldia do filho, eu não sei se a tua vida espiritual está fria, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas se algo tem te levado para se afastar do Senhor, nessa tarde, irmão, se arrependa e volte enquanto há tempo. Enquanto há tempo. E eu entendo que um culto desse não é em vão. Nós estamos aqui porque Deus está passando aqui uma prova. Nós estamos estudando. Lá fora nós vamos ser aprovados ou reprovados. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer, irmão, que esse homem, ele cai em si. Ele sente fome, ele passa necessidade, e ele olha e não vê ninguém que pode
Então ele se arrepende. Aqui no capítulo 17 diz assim: caindo ele em si, pensou. Quando aquele homem olha para trás e via toda a fartura que ele tinha na casa dos pais dele, toda a bonança que aquele homem tinha, e ele falou que não faltava alimentos para os trabalhadores dos seus pais. Eles tinham comida em abundância. Olha só o que o inimigo ele faz, irmãos. Nós precisamos nessa tarde voltar ao primeiro amor. Esse homem perdeu, ele perdeu a direção. Será que nós perdemos a direção nessa tarde? Porque a palavra do Senhor, uma espada de dois gumes, ela corta para cá e ela também corta para lá. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor, mas talvez estamos vivendo isso. Estamos passando por esse momento, mas é momento de voltar. É momento de olhar para trás. E a palavra do Senhor diz que ele se arrepende. Quando ele se arrepende, ele disse: vou voltar para a casa do meu pai e dizer, ele pensando, né? Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser chamado de seu filho. Há um arrependimento, irmão. Quando nós nos arrependemos do mal que fizemos, porque todos os dias nós cometemos mal, porque somos seres humanos. Todos os dias nós pedimos ao Senhor: Senhor, eu preciso voltar para casa. E ele pensa, isso aqui foi um pensamento. Aí então ele volta para a casa do pai dele. Quando o pai o avista de longe, o seu pai já estava com o coração alegre, porque o pai, irmão, não tinha perdido a esperança de que aquele filho ia voltar. Muitas vezes a gente sai da rebeldia da casa do Senhor, ou onde nós estivermos, mas o Senhor não abandona a gente. Ele não nos deixará órfãos. A palavra do Senhor dele diz que Ele não abre mão de nós. Todo aquele que foi enviado a Ele, de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. Então Jesus não abre mão de mim, Jesus não abre mão de você. Jesus, Ele está intercedendo por mim, está intercedendo pela tua vida, pela tua casa. E nós precisamos voltar. Mas eu vou dizer que quando ele caiu em si, irmãos, não foi rapidamente não. Às vezes a gente pega uma bandeja, pega um laço, passa por uma prova e tu pensa que é fácil voltar? Não é não. Esse homem, ele sofreu muito. Até ele voltar, muitas tempestades ele enfrentou para chegar até ali. Você pensa que quando a gente se afasta, quando a gente faz algo que nos afasta do Senhor, não vou dizer, de repente eu estou dentro da casa do Senhor, mas o meu pensamento está longe dele. Tu acha que é fácil voltar? É uma batalha muito grande. Não é fácil. Mas esse homem, irmão, ele deu o melhor dele. Assim como ele deu o melhor dele para gastar toda a sua fortuna, ele deu o melhor dele também para voltar para a casa do Senhor. E nessa tarde nós precisamos analisar dentro de nós e ver se tem algo de errado. Então ele analisa isso, e o seu pai lhe avista de longe. E quando aquele rapaz vem voltando, ele abraça o pai abraça o filho, e ele pede perdão ao pai. Ele fala: pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, mas o seu pai o perdoa de todo o seu pecado. E naquela mesma hora, eu vou dizer para você, quando a gente começa a ler o texto todo, a gente entende que aquele homem realmente se arrependeu do seu mau caminho. Ele não ia voltar mais atrás. Porque quantas vezes a gente já caiu e fala: não, Senhor, agora não tem como mais voltar atrás. Eu preciso seguir em frente. E uma das coisas que eu vou dizer para vocês aqui nessa tarde, irmãos, desse texto, que quando esse rapaz ele se arrepende, ele volta, o pai manda fazer para ele uma festa. Teve festa, teve comida, teve roupa nova, teve sandália nova, teve anel novo. Deus tem preparado coisas novas para a gente. Não desanime, não olhe para trás. Talvez as coisas são difíceis, mas lembre, há presentes para você. Ele se desfez, irmão, de todo da sua herança, mas o Senhor tinha uma herança preparada para ele. Deus tem uma herança preparada para mim, uma herança preparada para você. Ainda que você já perdeu aquilo de mais precioso, que você pensa assim: meu Deus, não tem mais jeito. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Eu entendo que o Senhor Jesus, Ele sempre vai nos honrar. Sabe por quê, irmão? Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Pelas tuas lutas, pelas tuas guerras, pelas tuas perseguições, pelas tuas provas, por
lágrima, sabe? Por cada tristeza que há dentro da tua alma, que muitas vezes você pensa, eu estou sozinha. Você não está sozinho. Jesus está contigo. Jesus está segurando nas tuas mãos. E eu tenho certeza que nessa tarde Deus tem preparado algo sobrenatural na tua vida, porque Deus quer honrar você. E eu sei que muitos vão olhar e não vão entender o milagre que Deus vai fazer na tua vida, porque o milagre que Deus tem para mim e para você, irmão, não é pequeno, é grande. Deus vai nos honrar, vai nos colocar um degrau maior. Sabe por quê? Porque Ele vai ver a tua adoração por Ele. E é isso que Deus quer por nós, que nós o adoramos em espírito e em verdade. Aí eu vou dizer que o irmão dele, quando soube, ficou muito triste. E o pai falou, aquele que estava morto reviveu. O que estava perdido foi achado. Mas nem todo mundo vai se alegrar com a tua vitória, minha irmã, meu irmão. Ele estava na mesma casa, estava na mesma família, mas estava também longe do primeiro amor. Ele se encontrava ali, mas estava também longe do primeiro amor. Porque eu vou entender, irmãos, nós falarmos agora do primeiro amor. O primeiro amor, irmão, é empatia. O primeiro amor é se alegrar com o teu irmão. Quando ele visse aquele irmão chegando, ele falou, opa, meu irmão, você voltou. Vem cá, eu quero te dar um abraço, eu estou muito feliz porque você voltou. Mas o coração dele não foi assim, irmãos. Só que nós que vivemos o primeiro amor, muitas vezes vamos encontrar com pessoas assim, mas nós não devemos tratá-las assim. Nós devemos tratar como o Senhor Jesus nos trata. O Senhor Jesus nos ama, independente dos nossos pecados, das nossas falhas, independente da tua distância para com o Senhor Jesus, Ele continua te amando. E nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos preparar uma festa para o nosso irmão, para a nossa irmã. E o que eu entendo também, irmãos, é que a gente precisa ter um cuidado que Jesus tem com as almas, com as pessoas. Esse homem, eu não sei o que deu, mas ele voltou, ele saiu ferido, voltou curado porque se arrependeu. E quantas vezes nós estamos aqui, talvez pessoas sentadas do nosso lado, precisando de um abraço, talvez um vizinho seu, talvez alguém da tua família, que está precisando de um abraço, de um conselho, e nós estamos guardando para nós. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que tem o primeiro amor, Ele ama, Ele anuncia, Ele abre mão, Ele olha para o próximo, Ele cuida, Ele sara as feridas, Ele passa óleo na ferida. Então nós precisamos ser esse. E o que nos faz chegar ao primeiro amor? O que nos faz chegar ao primeiro amor é quando nós começamos a ler a palavra do Senhor. Mas não é só ler, é colocar em prática. Nós precisamos praticar aquilo que nós lemos, sabia? É na fila do mercado, é no ponto do ônibus, é no teu trabalho, é numa escola quando você vai buscar seus filhos, é dentro do teu lar. Nós precisamos praticar o primeiro amor. O primeiro amor é quando a pessoa olha para mim e para você e fala, eu vejo Deus nessa irmã, eu vejo Deus nesse irmão, eu vejo esse homem cheio do Espírito Santo. Quando esse homem está perto de mim, eu sinto alguma coisa diferente. Sabe, quando eu sinto vontade de pecar, mas quando eu converso com aquele irmão, parece que me limpa algo dentro da minha alma. É isso que nós precisamos ser, instrumento nas mãos do Senhor. Nós precisamos. E como que a gente vai aprender isso? Quando a gente lê a palavra do Senhor e ora. É a mesma coisa na vida da oração. Adianta orar sem ação? Não. Precisamos orar, mas precisamos pôr a nossa ferramenta em ação. Precisamos ir lá, precisamos fazer algo, precisamos aconselhar, precisamos entender que temos um Pai, que temos uma identidade. Ninguém pode mexer na tua identidade, porque hoje, irmão, o que está acontecendo muito são pessoas que estão mexendo na nossa identidade. Não pode. Você tem que saber quem você é, porque senão, sabe o que acontece? As pessoas te desviam do caminho. Talvez esse jovem viu vários rapazes curtindo a vida e pensou, opa, eu quero curtir também. Ah não, eu vou curtir com meus amigos. Irmãos, vamos prestar atenção no quem a gente tem que andar, com quem a gente tem que conversar, com quem a gente tem que pedir conselho, com quem que a gente tem que orar junto, irmãos.
é só lendo a Bíblia que você vai identificar. Porque às vezes a gente não lê a Bíblia, nós não vamos identificar quando as coisas estão erradas. E quando a gente começa a ler, a gente começa a ter uma maturidade. Há uma maturidade dentro de nós. E essa maturidade, irmãos, quer fazer com que a gente cresça. No livro de Filipenses, no capítulo 1, eu vejo quando Paulo ele está preso e Paulo manda uma carta para aquele povo. E uma das coisas que Paulo fala para a igreja é que ele fala: eu estou preso, mas é como se eu estivesse livre. Porque quando eu estava fora, vocês cuidavam de mim. Eu estou preso aqui, vocês estão fazendo a mesma coisa. Eu vou orar a Jesus Cristo para que o amor de vocês cresça. Que cresça a sabedoria. Que vocês cresçam em entendimento. Que vocês possam ser melhor em tudo aquilo que fazem. Então nós precisamos estar orando um pelos outros. De repente o teu irmão está lá passando por uma dificuldade, mas nós estamos aqui orando. Irmãos, e dificuldade, às vezes não é só oração não, é ação. Eu já falei aqui, é ação. De repente meu irmão está precisando de alguma coisa, eu vou lá e vou ajudar meu irmão. Esse é o primeiro amor. A gente vai ver no Atos dos Apóstolos que a igreja, a partir do capítulo 2, que a igreja ela crescia em amor. E nada faltava, porque eles dividiam tudo entre os outros. Se tinha um pão, vamos comer o pão junto. Se tu está faltando com alguma dificuldade, é que eu estou junto contigo. Mas eles viviam ali. O que está acontecendo com a nossa igreja hoje? Aonde está o amor? Que cada um está vivendo por si só. Eu vivo a minha casa, você vive a sua e você vive a sua. O problema que está passando não tem nada a ver com isso, irmão. É seu problema, irmão, é nosso problema. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos abraçar. Nós precisamos sentir a dor do nosso irmão. Nós precisamos verdadeiramente nos converter ao Espírito de Jesus. Nós precisamos, irmãos. Irmão, perdão, vou tomar só um remédio aqui. Peguei um resfriado, irmão, daquele bravo. Pensa que nada melhora, só ele. Mas a gente também tem que se cuidar, né? Tem que tomar nosso remédio, tem que fazer as coisas certinho, para depois a gente não jogar a culpa de Jesus, né? E quantas pessoas estão jogando a culpa de Jesus aí, se Jesus não está fazendo nada com isso? Então vamos fazer a nossa parte e Jesus faz a dele, né? Eu falei até que abençoada que eu não ia vir, que tem hora que não acreditou, assim, só o Senhor Jesus. Mas amém. Graças a Deus até agora eu estou aqui com uma bênção, nem vontade de tossir estou tendo. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, que eu volto aqui a dizer para os irmãos, né? A gente vê que Jó era um homem de caráter, ele era reto, ele era justo. Irmãos, nós precisamos ler. E todas as palavras que contribuem para o nosso bem, para o nosso crescimento, nós precisamos trazer para nós. Muitas vezes eu vou dizer para você, você vai ser um crente até separado. É verdade, Deus separa a gente. Porque às vezes, quando a gente se destaca um pouco daqueles que querem buscar a Deus, a gente começa a desviar o nosso pensamento para outro tipo de coisas que não agradam ao Senhor. E às vezes parece que nada, parece que é uma coisa simples. Mas quando nós começamos a entregar a nossa vida somente aos prazeres daqui, mesmo prazeres que às vezes não tem pecado, mas hoje eu quero sair, eu quero ir para não sei para onde, irmão, vamos no monte, não posso não, irmão, tenho um compromisso, eu vou na pizzaria, não sei, é pecado pizzaria. Ô irmão, vamos não, irmão, estou indo no churrasco aí, não estou podendo. Ô irmão, não, eu vou no aniversário, não é pecado, irmão, mas não faça só isso. Saiba dividir a sua vida. Olhe quem está convidando você para algumas coisas. Vê se essa pessoa tem uma vida de oração. Vê se essa pessoa se dedica ao Senhor. Não adianta, hoje nós precisamos andar com pessoas assim. Pessoas que nos levem a Deus. Pessoas que ressuscitem algo dentro de nós. Que ressuscite a chama. Se a chama estiver apagando, que aquela chama se acenda. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como que eu vou voltar ao primeiro amor? Pedindo a Deus misericórdia. Que o Senhor Jesus nessa tarde possa ter misericórdia de mim e de você. Que Ele possa acender aquela chama, irmão, lá do primeiro amor, aquela lá de trás. Eu queria que você se analisasse nessa tarde. Eu quero ver como que você está. Não é para você falar para ninguém, é para você falar para você mesmo.
converteu, podia estar o frio que foi, mano, eu ia para a igreja. Podia estar chovendo, não tem ninguém, eu vou sozinho. Ai, não sei, não, eu estou lá. Irmão, vamos ter, eu estou aqui na frente, estou fazendo. Será que nós estamos assim? Ah, o irmão está falando, deixa o irmão falar, não estou nem aí se o irmão está falando. Ah, aqui o irmão fala, não estou nem aí, irmão, estou buscando a Jesus. E quando olha para a irmã está lá de joelho no chão, a irmã está chorando, madrugada, aquele frio terrível. Ela levanta de madrugada, ela bota o joelho no chão, ela continua orando. Nós estamos assim, irmão? Glória a Deus, aleluia. Se você está assim, você está bem. Mas se você não estiver assim, irmão, volta. Volta, porque o Senhor Jesus nos dá sinais. Será que qualquer coisa a gente está explodindo? A gente está arrumando encrenca, a gente está com raiva do irmão? Qualquer coisa a gente quer partir para a briga? Qualquer coisa eu vou sair da igreja, não quero olhar mais para ele. Ó, ele vive a vida dele, não quero sentar mais na minha mesa. Como é que está indo? É assim que a gente começa a analisar. Ou de repente você está em casa, tem aquele pensamento assim, não vou naquele culto nunca, aquele irmão está assim, fala, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo da minha mente, Satanás. Tu está repreendido em nome do Senhor Jesus. Tu não tem poder sobre a minha vida, Satanás. O Senhor Jesus diz para nós amar os nossos inimigos, para a gente perdoar aquele que nos ofendeu, para a gente abençoar aquele que bendizer aquele que te maldiz. O que será que nós estamos fazendo? Então é tarde da gente meditar. É tarde da gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, tem algum carrapicho aqui? O Senhor arrancou tudo, mas voltou. Sabia que volta? O carrapicho volta. Poderia ser, Jesus arrancou, não voltar nunca mais, né, irmão? Mas o carrapicho ele volta. E nós precisamos nessa tarde que o Senhor arranca cada carrapicho que está em mim e em você. Eu preciso me livrar desses carrapichos. Porque quanto mais eu me livro deles, mais eu me achego ao Senhor. Quando eu começo a me achegar ao Senhor, eu começo a ser uma pessoa bondosa. Eu começo a ser uma pessoa caridosa. Eu começo a ser uma pessoa pacífica. Eu começo a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu começo a ser uma pessoa que tem empatia com o meu irmão. Eu começo a querer incentivar o meu irmão, chamar o meu irmão para vir para a casa do Senhor. Mas quando, irmão, o carrapicho está na gente, tu vai no culto hoje, não nada. Aquela irmã que vai dirigir, Deus me livre, irmão, isso é Satanás. Satanás na nossa mente, a gente não pode aceitar isso. Jesus não vai buscar um reino dividido, ele não prospera. O reino do Senhor tem que ser unido. Quando eu entrei por aquelas portas, eu senti a presença de Deus, eu estou sentindo até agora. Quando cada um de vocês louvava, que falava, eu sentia Jesus descendo nesse lugar e fazendo coisa sobrenatural. Ele abraçando a igreja. E nós não podemos deixar o inimigo envenenar o nosso coração. Vamos pedir a Deus nessa noite, nessa tarde, Senhor, tem misericórdia. Senhor Jesus vai vir buscar uma igreja. Como que essa igreja vai estar, irmão? Irmão, todos os dias eu vou falar de mim, eu estou lutando por mim. É uma luta individual. É eu com as coisas do mundo. É eu com o inimigo, é eu com as setas malignas. Assim também tem que ser você. Todos os dias o inimigo bota uma coisa na nossa mente. Eu falo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Na minha mente não, sabe por quê, irmão? Vai ter que ser uma luta aqui para cá. Jesus vai buscar a igreja. Mas quando Jesus vir, ele vai ter uma igreja guerreando, uma igreja lutando, uma igreja resistindo, uma igreja partindo para cima, uma igreja repreendendo o inimigo, uma igreja tomando posse daquilo que ele já conquistou na cruz do Calvário. É isso que Jesus vai vir aqui, irmãos. E nós precisamos estar reunidos em um só pensamento. Unidos em um só pensamento. Porque sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer espalhar a igreja. O motivo dele, o propósito dele é espalhar a igreja. Se tiver todo mundo junto, ele não vai conseguir. Mas se ele espalhar, ele começa a envenenar um ali, ele envenena um aqui, ele envenena um lá. E muitas vezes eu falo, irmã, mas não pode falar isso dentro da igreja. Pode sim, igreja, pode. Nós precisamos despertar aquele que dorme. A palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes. Precisamos acordar enquanto é tempo. E nós sabemos que para morrer não é todo mundo junto não, irmão. Eu posso ir embora e amanhã a irmã faleceu. E aí?
aquilo, mas eu deixo esse mal aqui hoje, Senhor. Eu não aceito isso para minha vida, eu não aceito isso para a vida do meu irmão, por mais que ele deixe feito algo triste para você. Abandone. Sabe por quê, irmãos? Quando Jesus buscar a igreja, quem subiu, subiu. Quem for para o inferno não tem mais volta. Acabou. A oportunidade é hoje. A oportunidade de jogar o lixo fora é hoje. A oportunidade de limpar o coração é hoje. A oportunidade de esvaziar tua mente é hoje. Não é amanhã, é hoje. Então eu creio que Jesus está aqui nessa tarde. E Jesus nos trouxe aqui porque Ele nos ama. E porque Ele quer algo melhor para mim e para a tua vida. Porque Ele quer nos perdoar. Ele quer nos limpar de todo o pecado. E quando Jesus nos limpa de todo o pecado, nós estamos com o nosso coração preparado para receber a herança que está separada para nós. Assim, quando aquele menino se arrependeu, voltou, a herança estava lá, a herança está nos esperando nessa tarde, amém? E eu agradeço a minha oportunidade. Que os irmãos possam guardar essa palavra no teu coração e fazer como aquele rapaz fez. Ele parou e pensou. Vamos pensar nessa tarde o que tem nos afastado do Senhor, o que tem tirado a tua alegria. Porque um cristão alegre, irmão, ele é cheio de Deus. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você está dizendo, hoje eu estou muito entediada, menina, eu estou muito entediada, eu falei, olha, quem tem Jesus não anda entediado. Quem tem Jesus anda cheio de alegria, cheio da graça. Ainda que há uma tristeza momentânea, ela é passageira, ela não é eterna. Mas nós precisamos colocar aquilo dentro de nós, aquela alegria, sabe, irmão? Que está dentro de nós, para se manifestar na vida das pessoas, amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que palavra abençoada, né, meu irmão? Quantos se alimentaram nessa tarde? Levanta sua mão. Meus irmãos, você todo dia, a gente é falho. Apesar de ter o Senhor, a gente é muito falho. Mas o Senhor, Ele está naquele lugarzinho do encontro o tempo todo. Você pode ver quando Adão errou, se ele chegasse no lugar do encontro, era coisa simples. E falasse, Senhor, eu errei. Não botasse a culpa em ninguém, não se escondesse. Então que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Porque a voz da criação, que é Jesus, está dentro da gente. Quando a gente se arrepende, quando a gente vai no jardim e conta para Jesus, e quando a gente olha em nome de Jesus, é o próprio Filho que pede para o Pai. Né? A palavra diz que nem o ódio, nem a tribulação, nada nos separará do amor de Deus. É nada. Sabe quem pode só nos separar? Somos nós mesmos. Ou a gente anda como Davi e como Pedro, que erraram, mas se arrependeram e viraram grandes homens de Deus. Ou a gente anda como Judas, que ele mesmo se matou. Porque se Judas tivesse se arrependido, ele estaria ao lado do Senhor, fazendo muitas coisas, até o Evangelho ele teria escrito. E um homem com o coração arrependido. Então isso está para mim, para você, todos os dias. O inimigo, ele quer nos enganar, o inimigo, ele quer tirar o alvo. O que nós vamos fazer nessa tarde? Nós vamos botar em prática. Nós estamos limpos pela palavra. Né? Jesus diz isso, nós estamos limpos pela palavra. Então, o arrependimento, quando vem o arrependimento, quando vem o perdão, ele é instantâneo. Nós estamos cheios de Deus. Nós vamos botar esse em prática. Eu vou chamar Valéria, diaconisa Valéria, para vir aqui na frente, que ela vai estar fazendo essa oração final. Eita, glória! Eu pedi para você estar louvando o hino, o qual você pensa assim, em Jesus tocando e curando, e Jesus abençoando. Esse hino tem que sair do fundo do teu coração e do fundo das suas mãos aí, você também. E nós vamos nos abençoar nessa tarde. Você é de Jesus, você está cheio de Deus, você está limpinho. Então você vai abençoar o teu irmão. Nós vamos exercitar esse amor. A gente precisa, a igreja toda tem que trabalhar. Não tem diferença para aquele que está lá em cima, para que está aqui. Não tem. Para Jesus não tem. Para Jesus não tem. Se o teu coração está limpinho, você pode sim profetizar cura, salvação e libertação sobre a vida do teu irmão. Amém, meu irmão? Então a irmã vai estar levantando um clamor. Nós vamos passar aqui no tapete. Vou pedir para a diaconisa Sônia. Diaconisa Sônia, meu amor, vem cá. Essa mulher abençoada de oração. Amém? Você também, diácono.
Tá em Rosângela, vem. Nós vamos ficar aqui assim, ó. E eles vão passar, vão subir no altar e vão sair. Mas aquele que sentir de Deus ficar aqui com a gente para tocar depois que ele for orado, ele também vai tocar. E quem quiser, se a gente também quiser passar no meio do corredor, a gente vai passar. Fica aqui, que coisa, Sônia. Vem, Deus. Vem, irmã. Você também vai tocar aqui.